Botafogo empatou com o Vitória, não é verdade? Eu tinha dito, falei que o Corinthians também ganharia do Remo, não é verdade? Eu tinha dito. Fique nesse vídeo, pois vamos falar sobre os dois jogos de ontem do Campeonato Brasileiro e também fazer um resumo dessa rodada, assim como a preparação da nova rodada que nós vamos ter no final de semana. Sou o Lucas Santos, torcendo e comentando na área, se derrubar é pênalti. Tô aqui hoje pra gente falar sobre esses dois jogos que tivemos ontem pelo Brasileiro. O Corinthians vencendo o Remo, como eu tinha dito que aconteceria, e também o Botafogo empatando com a equipe do Vitória, equipe chata demais, tira muito ponto das equipes grandes do Campeonato Brasileiro, e ontem mais uma vez fez uma vítima jogando fora de casa contra o Botafogo e conseguiu ali um empate num jogo que eu disse, seria um jogo doído de assistir, e foi o que aconteceu. Pessoal, vamos falar sobre esses dois jogos hoje? Já estou com eles aqui abertos. Primeira coisa, tudo que mais chamou atenção no jogo do Botafogo não foi o jogo. Olha que ponto chegamos nesse time do Botafogo. O que mais chamou atenção do jogo do Botafogo de ontem foi o fora de jogo. Foi a questão do Danilo, que entrou em campo pelo Botafogo, fazendo com que se tornasse totalmente inviável a contratação do Danilo pelo Palmeiras. Então o Botafogo abriu mão de vender o Danilo para um clube brasileiro com a entrada do Danilo no jogo de ontem. Eu tenho dois vídeos nesse canal falando sobre a questão do Danilo e Palmeiras. Um vídeo falando que pra mim, cara, chega de falar do Danilo no Palmeiras, isso já eu postei há 5, 6 dias atrás. A novela já estava enchendo o saco, já estava uma novela chata, porque na minha opinião, se existe o interesse do jogador, se existe o interesse do clube em comprar e existe o interesse do clube em vender, não tem conversa, compra, acabou. Tava muito enrolativo, tava um negócio muito chato de se acompanhar, e para quem torce para o Palmeiras, não faz sentido o que estava acontecendo ali. A diretoria não estava, na minha opinião, agindo com inteligência. Cara, vai comprar, vai e compra. Fica todo dia, agora temos uma novidade, vai soltar uma novidade, aqui subiu a proposta, aqui diminuiu a proposta, aqui ofereceu o zagueiro. Cara, a gente está falando de um zagueiro, de um volante por 30 milhões de euros. É sério isso, gente, 30 milhões de euros por um volante, cria da base, tem uma identificação muito grande pelo clube, tudo isso tem que ser levado em consideração, sim, mas não deixou de ser um volante por 30 milhões de euros. Num time que tem uma zaga absurdamente boa, que tem um ataque que faz inveja em qualquer time do Brasil, que tem um meio de campo com o Andreas Pereira, com o Marlon Freitas, que são excelentes jogadores, Maurício, jogador de Copa do Mundo, Felipe Anderson, um jogador que sempre foi muito bom, que ainda não deu resultado no que é esperado dele no Palmeiras, que joga no meio e joga também no ataque pelas pontas, e um desespero maluco por falar de volante, que tem inclusive até mesmo o próprio Fux, que pode fazer a 5 e soltar mais o Marlon Freitas, dependendo da situação do jogo, se tem o Andreas Pereira expulso ou contundido, o Marlon assume a 8, vem o Fux assumir a 5, cara, que sabe jogar de 5, já mostrou isso no Palmeiras. E um desespero, uma angústia, tem o Martínez, Emiliano Martínez, que também joga de 5. Mas o assunto do Palmeiras, o assunto do Botafogo é só Danilo. E eu também falei num segundo vídeo falando sobre o resultado do Palmeiras, falando sobre as contratações, falando sobre o mercado, que para mim também o Palmeiras tinha que ter deixado de lado o Danilo, porque o Palmeiras precisa, na verdade, de laterais. O Palmeiras precisa de laterais. Porque o Palmeiras não tem laterais bons, principalmente na lateral direita. Na esquerda tem lateral muito bom, que agora volta de lesão, a gente ainda não sabe como que vai ser, ainda está meio que uma incógnita, mas na lateral direita não tem ninguém que você pode falar, cara, é muito bom para o nível do time. Um goleiro excelente, 3 zagueiros excelentes, 3, 4 atacantes excelentes, 3, 4 meio de campo excelente. E lateral, você não tem 3, 4 excelentes. Não tem nem 2. Então, na minha opinião, precisaria sim de lateral. Então, ontem, o que mais chamou atenção com relação ao jogo do Botafogo foi simplesmente o fato de que o assunto foi só o Danilo, que para mim não é legal, né? O jogo em si foi muito ruim de se assistir. E eu também tinha dito que o Corinthians ia atropelar o Remo, que o Corinthians ia ganhar fácil. Não tem como o Remo vir jogar aqui em São Paulo
e oferecer muita resistência para nenhum dos times de São Paulo, nem o Santos, nem o São Paulo, nem o Corinthians, nem o Palmeiras. Tá? Se fim jogar aqui, vai ser jogo, a chance de ganhar o time paulista vai ser muito grande. Tá? Então ontem acertamos mais esses dois estados. E terminamos a rodada sem nenhum erro de palpite. Nós acertamos todos os palpites que nós demos nessa rodada, com empates, derrotas e vitórias. E vamos seguir para os próximos jogos. Quero que você comente aqui embaixo, seja de qual for o time que você torce, na sua opinião, qual vai ser o resultado do seu time no próximo jogo, pois é sobre isso que nós vamos falar agora, certo? Próximos jogos. Hoje nós temos Atlético Paranaense e Internacional no Paraná, nós temos Santos e Chapecoense, nós temos Vasco e Mirassol. Sábado, Atlético Internacional, Santos, Chapecoense, Vasco e Mirassol. Os três times da casa vencem, 3 vitórias. O Atlético vence o Internacional, para mim, é jogo aí para 2-0 o Atlético. O Viveiro está jogando muito, o Atlético está jogando muito. Acabou de vir de uma vitória de virada sobre o São Paulo fora de casa. E jogando em casa eles são muito fortes. E eles vão ganhar do Internacional, que está muito mal esse campeonato até agora. O Santos e Chapecoense em casa, o Santos vai ganhar do Chapecoense praticamente rebaixado, não está oferecendo resistência a ninguém. Para mim também aí é jogo de 2-0 para o Santos, principalmente se tiver a volta de um dos seus craques. E Vasco e Mirassol. Vasco ganha, jogando no Rio de Janeiro, o Vasco ganha do Mirassol também. Então sábado vai ser um dia de jogos de times da casa ganhando, né? Ao contrário do que foi na quarta-feira, onde só os times de fora ganharam. E no domingo nós temos Cruzeiro e Botafogo em Minas. Em Minas. Cara, bom jogo para um palpite de empate, viu? Bom jogo para um palpite de empate. Mas aí até no sábado eu vou fazer mais um vídeo falando sobre a rodada. Por enquanto eu palpitaria empate. Bahia e Corinthians na Bahia. Cara, o Corinthians tá jogando bem, cara. O Corinthians tá jogando bem e o Bahia é muito inteligente jogando contra times um pouco maiores. Eu acho que é, inclusive, um dos acertos do Rogério Ceni que faz ele estar lá tanto tempo. Ele arranca muito ponto de times maiores, né? E acaba vacilando contra times menores. Palpite para Bahia e Corinthians? Cara, palpite de 1-1 jogo. Empate também. Cruzeiro empata com o Botafogo e o Bahia também empata com o Corinthians. Flamengo e São Paulo, atropelo do Flamengo. Atropelo. São Paulo tá muito bagunçado, muito desorganizado. E o Flamengo mostrou para que veio ganhando de 4-0 no último jogo da Chapecoense. Então, cara, no Rio, esquece. 4-0 para o Flamengo em cima do São Paulo. Nós temos também o Bragantino e Curitiba. Bom jogo, hein? Bom jogo. Curitiba tá jogando bem, né? Perdeu para o Palmeiras agora, mas é um time que tá jogando bem. O Bragantino não tá tão bem, inclusive na tabela tá o Curitiba acima do Bragantino, se eu não me engano. Mas o jogo é em Bragança Paulista e o Bragantino lá é um time forte. Eu apostaria na vitória do Bragantino nesse jogo contra o Coritiba. Grêmio e Fluminense no Rio Grande do Sul é um jogo que vai medir aonde o Fluminense quer chegar nesse campeonato. Se o Fluminense quiser chegar mais alto nesse campeonato, tem que ganhar do Grêmio lá fora. Tem que ganhar do Grêmio lá fora. E se o Grêmio quiser continuar lutando por alguma coisa nesse campeonato, tem que ganhar do Fluminense lá fora. Então o jogaço, na minha opinião, tem tudo para ser um dos grandes jogos dessa rodada, com vitória do Grêmio. O Grêmio ganha lá no Rio Grande do Sul, certo? Palmeiras e Atlético Mineiro em São Paulo, provavelmente vai ser dentro do Nubank. Jogo muito bom. Eu acredito na vitória do Palmeiras em casa. O Palmeiras não perde em casa. E jogo dos times que estão um pouco abaixo ali da tabela, lutando na parte de baixo, Remo e Vitória. Jogando na casa do Remo. Eu acredito muito numa vitória do Vitória. Então, times fora de casa ganhando nessa próxima rodada, eu acredito que teremos o Vitória,
o Vitória. O resto, os times de casa ou ganham ou teremos empates. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Vou ficando por aqui. Lucas Santos torcendo e comentando na área. Se derrubar é pênalti. Um grande abraço e fui! Ah.